Olá, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa aula de história? Hoje, quinta-feira, 1º de outubro, iniciando mais um mês do ano, o mês 10, não é? Então, espero que estejam bem, com saúde, com muita paz e com muita vontade de aprender sempre. Então, vamos iniciar a nossa aula de história. Livro na mão, página 80. Então, vamos dar início. E agora pense nessas duas perguntas que eu vou fazer. Você já visitará algum museu? Qual é a função desse tipo de instituição? Então, gente, olha só. A instituição que se pergunta aqui, qual é a função? Para que ela serve? É do museu, porque o museu é uma instituição como é a escola, tá certo? Então, olha só, gente, olha só a função. Os museus de história são responsáveis pela pesquisa, preservação e divulgação de registros do passado que são considerados importantes para a sociedade. Então, essa é a função do museu, não é? É registrar o passado, coisas importantes. Por exemplo, uma guerra que houve, de repente a vida de uma pessoa que se julgou muito importante, uma seca, uma enchente. Então, muitas coisas, né, podem ser contadas, pode ser mostrada, né, em um museu. Então, isso é a função do museu. Não é? É divulgar, né? É preservar todos os registros que são importantes. O Museu da Pessoa é um museu virtual que registra as memórias das pessoas e transforma as histórias de vida em fonte de conhecimento. Porque, à medida que nós vamos ao museu, que nós vemos os objetos, as fotos, os registros, documentos, às vezes maquinários, depende. Então a gente vai o quê? Vai conhecer a história daquilo, daquela pessoa, daquele episódio que ocorreu em determinado tempo, época da vida, tá certo? Então, por isso que há essa transformação, né, em conhecimento, porque se aprende dentro de um museu. O Museu da Pessoa é um museu virtual que tem como objetivo registrar histórias de qualquer pessoa que queira relatar a sua trajetória de vida. Essas histórias são fontes históricas porque contam as experiências vividas por pessoas em determinado tempo e espaço. O Museu da Pessoa foi fundado em 1991 e atualmente contém mais de 15 mil depoimentos e mais de 70 mil fotografias e documentos digitalizados. Então, assim, o museu virtual ele é mais fácil, né? Porque é algo que não é presencial, como nossas aulas hoje, né? Virtual. Se utiliza a internet, programas de computadores para se fazer isso. Então, fica tudo registrado em uma página, né? Na internet. Então, por isso que é mais fácil, né? A pessoa que queira estar fazendo esse registro da sua história, tá certo? Então, nós vamos ver agora o trecho do depoimento da vovó Neuza, que foi registrado em 2008, ainda na página 80 do livro.
Quando eu morei no Brás, nessa rua Correia de Andrade, eu morei lá até 8 anos. E eu me lembro muito bem que eu ia comprar arroz, feijão para minha mãe e que o feijão e o arroz vinham. Eram uns papéis desses de venda mesmo. Eles iam enrolando, mas tinham uma prática de enrolar aqueles saquinhos. Não tinha perigo de desmanchar os saquinhos e ficavam certinhos. Não tinha geladeira nessa época. A gente comprava essencialmente aquilo que ia usar no dia. Então, para vocês verem como as coisas mudaram. Por isso que é importante os registros, por isso que é importante se guardar objetos, documentos, e por isso é importante os museus, porque no museu a gente aprende muita coisa sobre a história. Se não tivesse os historiadores, as pessoas que estudam, né, a história para contar, né, para estar gravando tudo, para estar anotando tudo isso, como nós iríamos saber? Somente através das pessoas mais velhas do que nós, os moradores, as pessoas, né, que têm mais tempo de vida, porque vocês não viveram essa época. E se os pais de vocês não tiverem vivido? E se os avós? E aí como iriam saber? Né? Porque nós vimos o registro oral. Não é que é o falar, é o contar. Mas é muito importante que se tenha tudo isso registrado através de documentos, de fotos, de objetos. Então vamos lá, gente. Aqui nós temos o Museu, né, Jaguaribano, que é aqui em Aracati, vizinho à nossa cidade. Então, o Museu Jaguaribano é esse prédio aqui, ó, esse sobrado, tá bom? E olha só, ele está instalado em um prédio que mistura arquitetura e materiais europeus, porque toda essa fachada aqui, né, vieram da Europa, né, esses casarões antigos. Aí nessa rua, a maioria deles são assim, alguns poucos foram mexidos, mas hoje não se pode mais, porque eles foram tombados, são patrimônio público. Mas com matéria-prima cearense do próprio Ceará, como o exemplo das carnaúbas usadas na estrutura. O Museu Jaguaribano esconde em cada espaço uma variedade de peças e detalhes que contam curiosas histórias. Tem aí nesse museu uma âncora gigante que pertenceu a um navio a vapor naufragado no Fortim, aqui na nossa cidade. E ele está afundado na praia de Pontal de Maceió. E que o pessoal diz que o nome dele é Bragança. Quando o mar está seco, dá para ver as pontinhas dele. Vocês sabiam disso? Também um canhão original da primeira fortificação da região, né, quando teve um forte, datado no início do século XVII, e a fabricação dele é espanhola, ele foi feito na Espanha. Os pisos de madeira ainda são originais e as paredes têm afrescos. O que são afrescos, gente? É uma técnica de pintura em paredes ou tetos de gesso ou revestida com argamassa, ainda frescas, e geralmente assume a forma de mural. Então, isso que é afrescos. É uma técnica de pintura utilizando gesso ou argamassa. Ok? Então, gente, esse aqui é um museu que guarda, né, um pouco da história de Aracati, coisas sobre a economia, sobre a religião.
e que é importante. Quem sabe um dia vocês não vão lá visitar e conhecer um pouco da história, né, do Vale do Jaguaribe. E aqui, olha, se tem algumas peças, objetos lá nesse museu. Como vocês estão vendo aqui, ó, peças bem antigas. Indo lá, vocês vão saber onde elas foram utilizadas, o que era feita, né, com essas peças, para que elas serviam, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, coisas de religião, né, antigas que estão aqui para contar a história lá dos séculos passados, quando nós ainda não éramos nascidos, mas que nós podemos conhecer um pouco dessa história nesse museu. Aqui a história, né? Aqui móveis que vocês estão vendo, tapetes, tudo isso deve falar um pouco, contar a história de alguém muito importante. Talvez o proprietário da casa onde é o museu hoje. Então, essa é a importância do museu. Por isso ele é tão importante, porque nós sabemos a história do local, de uma época. E aqui, gente, nós temos o Museu Senzala Negro Liberto, que conta a história dos escravos do Ceará. Então, nesse local aqui foi concedido a carta de euforia a todos os negros cativos em 25 de março de 1888. Então, essa cidade foi a primeira, né, a libertar os escravos. Esse museu foi criado no ano de 2003 e ele é composto de uma casa grande, senzala, tem um canavial, né, que é a plantação de cana. Tem os engenhos e uma lojinha de produtos da região. Na casa grande, né, aí no museu, existem móveis e utensílios antigos, peças de decoração da época, coleção de cédulas antigas. Na senzala, lá onde é a senzala, na parte que é a senzala, estão os mais diversos objetos utilizados para punir os escravos, considerados desobedientes ou rebeldes, como chicotes, correntes, objetos de torturas, algemas e gargalheiras que prendiam os escravos pelo pescoço. Então, tudo isso está aí nesse museu, contando um pouco da história, ou contando a história vivida nessa época aí, em que existia ainda a escravidão nessa cidade. Então, aqui é o interior da senzala. Olha só, aqui onde eram os negros, né, os escravos, na época, eles eram castigados. Aqueles que eles achavam, lembram, desobedientes, rebeldes. Ficava preso aqui, tá vendo essa pecinha de ferro? Aqui, ó, era onde ficava o pescoço dele. Eles ficavam aqui presos pelo pescoço com esse ferro. Aqui, ó, tá vendo o tronco? Eles eram amarrados no tronco, ó, e eram açoitados com chicotes. Que coisa terrível essa! Aqui, ó, tá vendo? Correntes, né? Tudo aqui que prendiam para poder castigá-los. Aqui, ó, eles ficavam aqui, ó, sentados com as mãos presas nessa corrente. Aqui, na verdade, é uma algema, né? Tem a corrente porque eles ficavam aqui nesse cantinho aqui, ó, no castigo, e com as mãos aqui presas pelos punhos, né? Aqui, ó, tem um documento, né, com a carta, né, que liberta os escravos. Aqui tem um maquinário onde eles trabalham aí com a cana. Então, tudo isso está lá nesse museu e que fazendo uma visita lá se aprende bastante sobre a escravidão no Ceará.
Então, gente, essas imagens que vocês estão vendo aqui, tá certo? É de pintura a fresco. Lembra que foi falado há pouco tempo? Que é uma técnica de pintura que se utiliza o gesso ou argamassa fresca, tá certo? Então, essa é a técnica, tá bom? A fresco, que a gente encontra geralmente em igrejas, principalmente as mais antigas, combinado? Então, agora vocês vão realizar a atividade do livro, página 81, tá bom? As questões 1, 2 e 3. E um beijo e até a próxima aula.